Espírito de amor, que acenderá chamas céu, e inflamar os corações com línguas de fogo. Espírito de amor, que criar o que o mundo destruiu, que avivar em nós o vivo amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo em criação, a Deus mandaremos. Que o Santo Espírito Senhor e renovai a face da terra. Que o Santo Espírito Boa noite, seja luz. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma transmissão. Eu quero pedir para todos vocês compartilhar esse link e já deixar o seu pedido de oração nos comentários, que iremos rezar por todos aqueles que deixaram os pedidos, tá bom? E hoje a gente está um pouco diferente, né? Mas isso é para nos preservar em consciência ao novo decreto que foi, né, que eles soltaram aí. E hoje nós vamos rezar cada um na sua casa. A gente já reza lá do estúdio, hoje a gente vai rezar cada um na sua casa. E aí, para, né, aproveitar a nossa cidade e todas as pessoas que estão com esse vírus. Eu quero pedir a música para cantar uma música, né? Para a gente acalmar o nosso coração e esperar as pessoas entrarem, tá bom? Em calma, tem sede de ti, oh meu Deus. E não pode. Em calma, tem sede de ti, oh meu Deus. Em calma,
E agora, com o coração mais calmo, né? E com a presença do Espírito Santo, eu quero chamar a nossa convidada, a Isabela. Isabela, tá aí? Tô aqui. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Nada. Pode começar. Então, pessoal, queria começar agradecendo, né, pelo convite dos meninos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje eu preparei, né, um tema e pode parecer bem presunçoso, na verdade, mas ao longo da nossa conversa vocês vão entender o sentido dele, né, o motivo dele. E o tema é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E aí, para começar, eu gostaria de falar para vocês que eu gosto muito de pensar na vida como se fosse um grande caminho, uma grande jornada. E eu tenho certeza que todo mundo que está aí do outro lado tem um objetivo a alcançar, né? E sem precisar pensar muito, sem precisar vasculhar muito, sem precisar se perguntar muito, todos nós temos um último desejo no nosso coração. É o desejo mais forte, que é o desejo de ser feliz. Todos nós vivemos a nossa vida, todos nós levamos a nossa vida, todos nós buscamos na nossa vida a felicidade. Tudo que nós fazemos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, o motivo pelo qual nós nos relacionamos, tudo visa a nossa felicidade. E não tem nada de errado nisso, né? O ser humano, ele foi feito para ser feliz. Mas existe uma coisa que o que nos diferencia, né, nessa jornada em busca da felicidade é justamente os caminhos que cada um vai trilhar para alcançar esse objetivo, né? Os caminhos que cada um de nós vai percorrer até chegar, né, talvez nesse objetivo de ser feliz. Mas aí nós nos deparamos com um problema que é comum a todos nós. Todos nós vamos encontrar esse obstáculo, esse problema ao longo do caminho, que é justamente a limitação dos bens desse mundo, né? O mundo, esse mundo que nós vivemos, nos oferece matéria, né? E acontece que nós não somos somente matéria. Se fosse assim, seria muito simples viver. Seria muito fácil viver. A gente visa, né, a felicidade, então a gente compraria um carro pensando que, enfim, nós estaríamos felizes, mas a gente sabe que não é assim. A gente sempre quer mais. A gente compra um carro e o que dá para fazer demais? A gente compra uma casa, a gente se relaciona com os outros, a gente tem as nossas amizades, mas de alguma maneira nada disso vai nos preenchendo de verdade, porque toda a matéria desse mundo, ela é transitória, ela passa. Nada nesse mundo permanece. Nada nesse mundo permanece. E a nossa alma, ela não tem limitação material. Muito pelo contrário. A nossa alma, ela sempre pede mais. Ela sempre quer mais. Ela sempre está buscando algo além, algo que é maior, algo infinito. Na nossa alma cabe o infinito. E a gente, inconscientemente ou conscientemente, a gente sempre está em busca desse infinito que vai preencher a nossa alma. E isso só acontece com o ser humano. Pode parecer uma coisa engraçada, mas você nunca vai ver um bicho, um animal angustiado do jeito que a gente fica, ou se questionando sobre qual que é o sentido da vida dele. Você nunca vai ver um bicho, um animal inquieto,
porque ele não sabe qual e como vai ser o dia de amanhã. Você nunca vai ser um bicho, vai ver um bicho ou um animal se questionando por que ele nasceu, qual que é a finalidade da vida dele, o que ele deve buscar mais e como ele deve buscar mais, que caminho ele deve trilhar para alcançar esse objetivo da felicidade. Isso acontece justamente porque nós não somos daqui. Em São João, em alguma das cartas de São João, ele diz que nós não somos daqui, né? Nós não somos feitos para esse mundo. Nós não somos feitos para o mundo. A nossa pátria, nosso lar, a nossa casa de verdade é o céu. E de certa maneira a nossa alma sempre está buscando o céu. E o ser humano, ele é um projeto a se realizar. Nós não nascemos prontos. E é justamente por isso que nessa busca pela felicidade, a gente vai ou se afastar ou estar mais perto do nosso objetivo, ou estar mais perto de Deus. O problema, né, tá onde a gente vai buscar isso. E existe um bem, um supremo bem. Existe um ser infinito, que é o único que pode nos preencher, que pode nos realizar, que pode nos levar a alcançar esse objetivo, porque ele é esse objetivo. Ele é o destino final. Ele é o ponto de chegada dessa caminhada longa, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que essa vida é uma noite ruim, é uma ruim pousada. Então, ainda que nós vivamos, tenhamos alegrias nesse mundo, ainda que nós possamos errar ou acertar nessa busca, é só uma noite ruim e uma ruim pousada. Isso vai passar. O dia vai amanhecer em algum momento. E sem a consciência de quem, né, de o que e quem é nosso objetivo final, nós sempre vamos ficar esbarrando nessas perguntas de quem sou eu, por que eu nasci, qual o sentido da minha vida. Essa inquietação ela não vai passar, é fato, mas sem essa consciência, vai ser só uma noite ruim, uma ruim pousada, não vamos encontrar nenhuma outra alegria. Mas a primeira resposta para isso, ela já é algo que nos conforta. Quando a gente se pergunta qual o sentido da nossa vida, eu tenho certeza que todos vocês, lá no fundo, a gente tem essa pergunta sem resposta. Mas existe uma pequena e primeira resposta, que é: você está aqui hoje, o sentido da sua vida é: Ele quis que você estivesse aqui, que você existisse, e Deus quis que você estivesse aqui. Não só aqui na transmissão do Seja Luz, mas na sua casa, com a família que você tem, no trabalho que você tem, nas relações que você tem de amizade, relações amorosas. Deus te faz estar nesse lugar simplesmente porque Ele quis. Pode parecer uma coisa desesperadora a princípio, mas na verdade essa resposta nos conforta, justamente porque nós só estamos aqui, nós só chegamos até aqui porque Ele nos amparou. Ele tem um projeto maior. Ele tem algo preparado para a gente que vai além desse mundo material. Então Ele desejou, Ele pensou e Ele quis cada um de nós. Ele desejou, pensou e quis você. E além disso, além de ter planejado, desejado, pensado e querido você da maneira mais perfeita possível, Ele ainda nunca te obrigou e nunca vai te obrigar a amar Ele. Nós somos livres para fazer a nossa escolha.
de amar ou não amar a Deus. E justamente por Ele ter nos criado a imagem e semelhança dele, nos ter dado esse desejo do céu, essa alma que anseia o infinito, anseia a felicidade maior que existe, Ele sabe qual é a solução para isso. Ele sabe como devemos agir, como devemos viver para encontrar com Ele de fato, para sermos felizes, não a plena felicidade, mas encontrarmos a felicidade aqui nesse mundo. Então, por ter nos criado, Ele colocou no nosso coração a sede dele mesmo, a sede por encontrar com Ele. Existe uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa vida nunca vai ser completa. Nós nunca vamos estar completos, justamente porque, como eu disse, é só matéria o que tem por aqui. Nós podemos ter um gostinho, uma amostra do céu, quando a gente busca viver as vontades de Deus nas nossas relações, na nossa circunstância, seja no trabalho, na vida matrimonial, no nosso namoro, nas nossas amizades, na nossa relação com a gente mesmo. A gente tem uma pequena amostra, um pequeno gostinho do que Deus tem preparado para nós, mas ainda não é a plena felicidade. E esse desejo por esse supremo bem, por essa felicidade, é o que nos deixa inquietos. Mas o problema está justamente em como a gente vai buscar, né? Porque se a gente não buscar a Deus, nós vamos buscar essa felicidade em outras coisas, né? A gente pode comprar o carro do ano, ter uma casa perfeita ou uma família aparentemente perfeita. Nós podemos ter o melhor emprego do mundo, podemos viajar, podemos ter qualquer tipo de coisa material, ou nos contentar ainda com coisas fúteis e totalmente passageiras. Isso não vai diminuir essa inquietação no nosso coração, muito pelo contrário. Mas é a busca pelo verdadeiro bem, é a busca por Deus, pela santidade, a busca pelo amor, é o que vai nos dar a verdadeira paz e a verdadeira alegria, ou pelo menos uma pequena amostra dela. Porque quando eu conheço quem me ama, quando eu tenho relacionamento, uma amizade com quem me ama, eu passo a enxergar o mundo, passo a me enxergar e enxergar as outras pessoas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele planejou isso. À medida que a gente enxerga, que a gente se relaciona e convive com quem a gente ama, a gente passa a ter esse olhar de amor, seja com o outro ou seja comigo mesmo. Então, se Deus criou o nosso coração, se Deus criou a nossa alma, se Deus quis que nós estivéssemos aqui, Ele sabe o que é melhor para a gente, mesmo que a gente ache que não. A gente às vezes é muito egoísta de fugir da fé, fugir da igreja, fugir de Deus, para ir em busca da nossa própria felicidade, como se ela não estivesse nesses lugares que a gente acabou de sair, que a gente acabou de abandonar. Toda fuga de fé, toda fuga de Deus é uma busca desesperada pela nossa própria felicidade, de forma egoísta. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão realmente amoroso, Deus é tão pleno de amor que Ele nos deixou um mapa
para isso, para a gente alcançar uma pequena amostra dessa felicidade aqui nessa terra. E aí ele nos deixou a igreja, nos deixou a Bíblia, nos deixou os santos. Março, né, é o mês de São José, que foi exemplo de homem, de pai, de esposo, que foi o maior santo de todos. E a gente muitas vezes ignora tudo isso. A gente acha que o maior exemplo de fé, de bondade ou de masculinidade, de pai, de esposo, tá aqui ao nosso redor, da maneira que a gente quer enxergar. A gente não se deixa ser conduzido pelo que Deus preparou para nós. E nós podemos seguir esse mapa ou não. De fato, nós temos essa liberdade. Mas, usando a analogia do mapa, né? Existe, por exemplo, você abre o mapa e existe somente um caminho que vai te levar do ponto A até o ponto B. Só existe um caminho que vai te levar do ponto A até o ponto B. Existem vários outros caminhos espalhados ao redor. Você pode sim, você tem a liberdade de tomar um desses caminhos, que não seja do ponto A até o ponto B, e parar em um outro lugar, parar em outro local. Não, só que você nunca vai chegar ao destino que foi planejado. Você nunca vai chegar até o ponto B. Só existe um caminho, que é do ponto A até o ponto B, né? E, infelizmente, hoje em dia fizeram a gente acreditar que liberdade, né, o sinônimo de liberdade era a gente ter muitas opções para escolher, né? Se eu quiser sair para comer, eu tenho 20 opções. Mas isso dá o efeito contrário. A gente fica mais desesperado ainda, a gente fica mais perdido ainda. Existe uma frase que todo mundo conhece, com certeza, que é bem clichê, mas ela é verdadeira. Liberdade é ter um amor para se prender. Que é coisa melhor você saber que você só tem uma opção, e é justamente essa opção que vai te levar para a felicidade. Não é melhor você ter somente essa uma opção do que ter 10 que não vão te conduzir a lugar nenhum? E nenhuma dessas 10 vão ser os planos que Deus preparou para você, que Deus criou pensando em você, que você alcança a verdadeira felicidade. Ainda nessa analogia de liberdade, a gente sabe que um carro, por exemplo, ele só pode ser colocado em movimento com gasolina ou com álcool. Ainda que te fale, não, você pode colocar o que você quiser que esse carro vai andar. Você pode colocar água, pode colocar suco Tang, pode colocar cerveja, pode colocar vinho. O carro é seu, você pode fazer o que quiser com ele. Ele vai andar da mesma maneira. O carro é seu, de fato. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser com ele. Mas ele não vai cumprir o objetivo pelo que ele foi criado. Da mesma maneira, nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser com a nossa vida. Mas se a gente for por esses caminhos, que não foi o caminho que Deus preparou para nós, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A nossa vida não vai andar. Nós vamos ficar plenamente perdidos. Plenamente perdidos. E é justamente nesse momento que vai aparecer as perguntas. Quem sou eu? Por que eu nasci? Qual o sentido da nossa vida? A partir do momento que a gente tem um objetivo definido, que a gente tem consciência de onde a gente quer chegar, que a gente tem consciência de que Deus, além de ser o maior e melhor objetivo, Ele é o próprio caminho, nós nunca vamos ficar perdidos.
Nós nunca vamos ficar desesperados com todas as opções que a vida vai nos oferecendo. Se sabemos onde a gente quer chegar, a gente vai ver que a fonte da felicidade não está onde a gente acha que está. A fonte da felicidade não é minha mãe, não é meu pai, não é meu filho, não é meu emprego, não é o padre. E isso é muito claro, mas o ser humano precisa ser relembrado dessa realidade a todo momento. E para não ficarmos frustrados com esse tanto de opções que o mundo nos oferece, para a gente não ficar frustrados de não encontrar nem um caminho e muito menos objetivo, é necessário a gente obedecer e principalmente se prender, se deixar prender. O maior senso, a maior amostra de humildade é quando a gente reconhece que a gente não é capaz de nada. Essa vida é nada. A partir do momento que a gente se deixa prender, de fato, e não uma coisinha aqui e outra ali, quando a gente se entrega por inteiro, e quando a gente obedece o que Deus tem preparado para nós, quando a gente segue os planos que Ele tem para nós, o sentido da vida vai aparecer com muito mais clareza. E não é nada extraordinário. Eu nasci para tal coisa, para ser missionário. Não, eu nasci para ser feliz. E esse é o sentido da vida. Mas o detalhe final está no caminho. Então, eu já queria encerrar deixando para vocês essa mensagem de que a gente possa confiar não nos nossos planos, não no que a gente preparou para nós mesmos, porque os planos de Deus são muito maiores, muito melhores, porque Ele nos criou, Ele criou o nosso coração, Ele nos deu essa vida, e justamente por ter feito isso, é Ele que sabe das nossas dores, das nossas dificuldades e também o que vai nos deixar felizes e qual o caminho que a gente deve seguir, qual o plano a gente deve seguir para ser feliz de verdade. Amém. A tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que vencem você me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. E me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Se o céu que eu vou sorrir os meus passos são teus.
o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Eu vou parar de ti. Esses olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Eu vou parar de ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Muito obrigado, Isabela, pelas palavras. Que Deus te abençoe sempre e volte sempre, tá? As portas estão abertas. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, agora eu vou olhar, né, quem estava com a gente. A Isabel Arantes, pedindo orações pela paz e proteção de todas as famílias brasileiras. A Vanessa Couto, Michele, a Cláudia, a Sônia, pedindo oração pela família e pelo povo formiguense. Claudiane, peço oração para meu avô que está acamado. A Júlia, que Deus abençoe nossa cidade. O Matheus Calixto, peço oração por todos os profissionais que estão sem poder trabalhar por conta da pandemia. Gente, a gente viu todo mundo que estava aqui, rezou por todos os pedidos de oração. Quem eu não falei, desculpa, mas a gente está vendo aqui que vocês estão com a gente. E para finalizar, eu gostaria de cantar a intercessão de Nossa Senhora. Você vai cantar, Ana, junto com a gente? Claro! Então vamos embora. Oh, minha Senhora e também Minha mãe, eu me ofereço inteiramente e em provar a minha devoção. eu vou meu coração. Consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo isso, minha pensar e maravilhoso, mas dá-me defender como filha, humanidade vossa como filha, humanidade vossa Pessoal, então é isso. Até a próxima terça. Obrigada por todo mundo que ficou até agora conosco. Obrigado, música. Obrigado todo mundo. E um beijo. Fica com Deus. Até terça-feira que vem. todo aquele que nega a vida.
de Jesus. Absorve a fazenda, o poder da sua luz. Eu não nela acesa, absorve a mesa, anunciar o reino das suas nações acessíveis. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra o mundo que vive nas trevas que existe. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra o mundo que vive nas trevas que existe. Até terça! Até terça!